A santa e preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, igreja. Amém. Glória a Deus. Que culto maravilhoso. Que bom estar na presença de Deus. Amém. Irmãos, todo culto e todo momento, a gente precisa estar atento, porque Deus está falando conosco. Sabia? Em tudo. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou atentar só na hora da mensagem, na hora que for pregar a palavra ali. Não, irmãos. Desde o começo até o final, Deus fala, Deus mostra, Deus renova, Deus edifica, Deus revela. Em todos os momentos, cada oportunidade, cada pessoa que sobe nesse altar é instrumento de Deus para trazer algo para o nosso coração. Amém? E eu quero, assim, antes de entrar aqui na mensagem, falar algumas coisas, as quais foram ditas aqui. Então, iniciou-se com a palavra: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Falando do fogo de Deus, da presença de Deus em nós, que ela deve permanecer e nós devemos alimentar, amém? A cada dia, para que nós tenhamos sempre essa presença em nós. Depois, nós vimos um louvor que fala: deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. A tua e a minha felicidade, ela está em Cristo em nós. A luz da vida, a luz de Cristo. E quando a gente fala luz, a Bíblia fala luz, ela refere-se muito à tocha, como lâmpada para os meus pés, a tua palavra. Tem um significado de uma tocha, é fogo mesmo. Não meramente o aparelhinho, aquela peça que a gente chama de luz, mas é uma tocha de fogo, é o fogo em si mesmo. Aí depois a gente viu falar sobre o filho pródigo. O fogo havia se apagado no coração, escrevi aqui, o fogo havia se apagado no coração daquele jovem, daquele filho pródigo. Porque ele quis o quê? Sair da casa do pai. Por quê? Porque a lenha da comunhão com o Pai havia sido deixada, sido negligenciada. Então, aquele filho, ele deixou de colocar a lenha da comunhão com Deus naquele fogo. Porque, como foi dito, nós somos o altar de Deus e nós precisamos continuamente manter esse altar com a chama acesa. Mas ele, por algum momento, foi negligente na comunhão com o Pai. E aí, o que acontece? O desejo foi o mundo. Então, quando a gente não mantém a nossa comunhão, essa chama em nós, ardendo continuamente e cuidando para que ela não se apague, o que acontece? O desejo vem de ir para o mundo, das coisas do mundo, como foi falado aqui. Aí depois a dupla declara louvor, cantou um louvor dizendo: Jesus vive, Ele ressuscitou. Então aqui é a chama da esperança. Ou seja, nós estamos aqui por um motivo e por uma razão. Não estamos aqui em vão, porque em nós há essa fé. Jesus ressuscitou, Ele vive. Amém? Aí depois foi falar também sobre lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E nós só com fé é que conseguimos manter, realmente lançar diante dEle nossa ansiedade. Só com fé. Porque só lança quem tem fé. Mas essa fé precisa ser aquecida pelo fogo do Senhor, aquele que não pode se apagar sobre o altar. Amém? Aí vai dizer, aí também foi cantado aqui: até que o Senhor venha, eu vou clamar. O nosso clamor, ele não cessa, mediante a gente continuar acrescentando essa lenha da comunhão com o Senhor. Amém?
Aí aqui foi falado também sobre o batismo com o Espírito Santo. E o Senhor fecha as oportunidades falando sobre o batismo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele também é simbolizado pelo fogo. Está compreendendo? Então, o Espírito Santo de Deus quer fazer parte da tua vida. Deus quer habitar em você de uma forma tremenda, para tudo quanto você tem que viver daqui para frente, até se for para o deserto. Mas só que você precisa manter a chama acesa. É interessante que o irmão ele falou que os sacerdotes tinham essa função de manter a chama acesa, a chama do holocausto. E quando ali já estava virando cinza, eles rapidamente tinham que remover a cinza e colocar a chama para arder de novo. Não podia acabar. Cada manhã eles tinham que fazer isso. A cada manhã, você e eu somos sacerdotes de Deus. A palavra de Deus nos diz isso. E como sacerdotes, a cada manhã, como uma manhã como essa, a gente precisa fazer isso. Acender novamente a chama e nunca deixar ela se apagar. Amém? Então, vê como que o Espírito Santo trabalha. Todo o culto é importante, irmãos. A gente não pode desprezar nada. A gente tem que estar atento a tudo. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, que é lá em Lucas 24. Lucas 24. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor, ela vai nos falar aqui no verso 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém? Porventura não ardia em nós o nosso coração, pelo caminho, quando Ele nos falava e nos abria as Escrituras? Oh glória! Amém? Por acaso não nos ardia, não nos queimava, não havia um fogo no nosso coração, quando pelo caminho Ele nos falava? Glória a Deus, bendito seja Deus, como o Senhor, Ele trabalha, né? Até a mensagem aqui também está falando sobre isso, sobre o fogo, esse fogo que queimava no coração desses discípulos. E a palavra de Deus, ela fala que já era o terceiro dia que Jesus havia morrido e havia ressuscitado. Mas nesse período aí, os discípulos ficaram um tanto quanto perdidos, desesperançados. Eles ficaram naquela expectativa, lembrando das coisas que Jesus tinha dito. E ao terceiro dia, a palavra de Deus ela vai falar que Jesus ressuscitou. E alguns tiveram a experiência, foram contar para o resto dos discípulos, e assim foi. Mas aqui trata da história de 2 discípulos. Eles não fazem parte dos 12 apóstolos, mas eles eram discípulos de Jesus. E eles estavam voltando, eles estavam indo para Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. E nesse trajeto deles, eles iam tristes. É como se eles estivessem voltando para casa, ou digamos assim, vou voltar para a minha vida, para as minhas coisas, para a minha vida de sempre,
porque Jesus morreu. Então, o que eu vou fazer aqui? Não tem mais esperança, não tem mais razão. E eles voltavam tristes. Eles estavam voltando ali com seus corações confusos, tristes, e perguntando um para o outro acerca das coisas que tinham acontecido, como a gente vê aqui no início, quando diz assim no verso 13, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Então ele está dizendo aqui que eles iam no caminho falando, ia conversando sobre tudo aquilo que tinha acontecido. E eles iam perguntando, como diz aqui, e eles iam fazendo perguntas um ao outro. Fazendo pergunta. Se eles estavam fazendo pergunta, é porque realmente havia dúvidas no coração deles. Eles queriam entender o que estava acontecendo. Porque Jesus, um poderoso profeta, como eles mesmos disseram, um poderoso profeta que fez tantas obras, tão poderoso em obras, em palavras, que esperávamos que era aquele que ia remir a Israel, morreu, acabou. Será que é tudo isso mesmo? O que será que vai acontecer daqui para frente? Então eles estavam se questionando. E às vezes, irmãos, a gente vai no nosso caminho cristão e a gente chega em pontos da nossa vida que a gente começa a se questionar, que a gente começa a ficar triste por outra coisa. Parece que tudo está perdido. A gente esquece de olhar para Jesus, a gente esquece de pensar em Jesus, de lembrar que Ele está conosco no caminho. Mas a dor do luto era como se limitassem eles nesse entendimento. E aí a palavra de Deus vai falar que alguém se aproximou deles e começou a conversar com eles. E aí vai dizer no verso 16, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecesse. E naquele momento em que eles estavam tristes, estavam confusos, eles estavam fazendo perguntas, sem entender o que estava acontecendo, estavam ali envoltos à sua dor. Alguém apareceu no caminho, mas não deixou-se ser revelado por eles. E quando eu e você estamos envoltos à nossa dor, imergidos nos nossos dilemas, irmãos, você precisa entender isso. Eu também. Que mesmo que pareça que não é assim, Jesus está lá no caminho. Mesmo que a gente não o reconheça e não veja, e a gente até pense que está sozinho, mas Jesus está ali no caminho, conosco. Se você for para o deserto, se você for para o paraíso, para onde for, Jesus estará contigo. E aqui, Jesus começa a indagar eles, no verso 17. Ele diz assim: e ele lhes disse: que palavras são essas que trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Eles foram até um tanto quanto rudes. Poxa, você não sabe? Só você que não sabe o que está acontecendo?
Para você ter uma ideia do quanto a dor, do quanto o sofrimento, a tristeza, do quanto é capaz de nos mudar, irmãos. Porque aqueles homens, quando eles estavam andando com Jesus, quando eles estavam ali ouvindo as palavras de Jesus, aprendendo com o Mestre, eu imagino o coração deles saltando de alegria. Eu imagino eles com aquela esperança, com aquela fé, com aquela alegria dentro deles. Mas agora se transformaram em outras pessoas. E essa é uma das funções da dor. Muitas das vezes nos transforma em outras pessoas. Mas o bom é que, como diz o louvor, Jesus vive, ressuscitou. A esperança, Ele está conosco. Aí a palavra de Deus vai dizer que eles começaram a falar e a explicar, e eles vão falando, olha, aí Jesus vai falar, mas quais foram os fatos, os acontecimentos? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Eles achavam, bom, esse é o Messias que vai remir Israel. Essa era a fé deles. Mas agora que Jesus se ausentou pela morte, mas havia de ressuscitar, eles não compreenderam. Eles não conseguiam entender. Naquela época havia muito, se falava muito a respeito do Messias como alguém que viria salvar Israel, mas se tinha muita ideia de uma salvação da nação, no sentido de livrar o povo israelita do poder romano. Então talvez havia ideias políticas na mente deles também, né, a respeito. Então agora Jesus morreu, acabou a esperança e vamos continuar sendo escravos. Mas só que a obra de Jesus era muito mais profunda do que isso, porque Jesus não veio para libertar alguém do poder e do domínio político de uma nação. Ele não veio fazer apenas isso, ele veio fazer algo ainda mais profundo, mas salvar a alma do pecador, do pecado, salvar ele e levar para o céu. Mas eles não tinham compreendido exatamente do que se tratavam e estavam tristes, e eles vão falar, pensávamos que era ele, mas agora com tudo isso a gente nem sabe mais se é ou se não é o Messias. Aí vai dizer aqui, mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós os maravilharam, dizendo que de madrugada foram ao sepulcro. E, verso 23, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também ter visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. 24, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Então essas foram as palavras dos discípulos para Jesus. Algumas mulheres falaram que Jesus ressuscitou, foram lá para ver, mas a verdade é que não viram Jesus. E eles estavam, percebe como eles estavam incrédulos, como eles estavam com a sua fé danificada. Algo estava acontecendo no coração daqueles homens. Eles não eram os mesmos de pouco tempo antes. Parece que as palavras de Jesus, que eles ouviram de Jesus, parece que tudo saiu da mente deles, do coração deles. E essa é a situação em que eles se encontravam. E Jesus, ele vai falar para eles então, honesto, verso 25, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Vai dizer para eles, a palavra nécio, ela significa tolos ou insensatos ou ignorantes.
aquele que não tem conhecimento, aquele que não tem a sabedoria, que não compreendeu, né? Aquele que rejeita a sabedoria de Deus, que segue seu próprio caminho. Peraí, meus filhos, vocês estão seguindo seu próprio caminho? Tardos de coração para crer? Vocês vão acreditar em tudo que foi dito? E no que as Escrituras falam? E aí, Jesus começa então a ensinar e mostrar para eles: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, ele foi explicando o que se achava sobre Jesus nas Escrituras. No verso 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Então, depois de tudo que eles contaram para Jesus, Jesus olha para eles e fala assim: vocês são tardios de coração, vocês são necios, será que vocês não conseguem entender e crer em tudo que as Escrituras falam a respeito do Messias? E aí ele começa a explicar, e vai falando. E aqueles homens começam a caminhar, e Jesus do seu lado, e conversando, e falando, e mostrando acerca do Messias, do Filho de Deus, em toda a Escritura Sagrada. Desde Moisés ele foi falando e mostrando, e à medida que aqueles homens caminhavam, eu imagino que aquele caminho começou a ficar mais suave, aquele caminho começou a ficar mais doce, aquele caminho começou a ficar mais agradável. Aqueles medos, aquelas dúvidas começaram a se dissolver, e eles começaram a sentir algo que eles não tinham sentido ainda. De repente o coração deles começou a queimar dentro deles. Quem sabe se um não olhou para o outro, como quem diz: alguma coisa está acontecendo aqui. Porque eles começaram a sentir algo dentro deles. O mover do Espírito Santo, o ardor, o fogo de Deus começava a queimar no coração daqueles homens. Aqueceu-se então o coração deles com o fogo da palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo de número Jeremias, capítulo de número 23. Verso 29, Jeremias 23, 29, a parte A diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo. E era isso, irmãos. Eu quero que você e eu possamos entender hoje o poder da palavra de Deus. Enquanto eles caminhavam, o caminho começou a ficar mais suave. Eles não sentiam nem as pedras do caminho nos seus pés. Por quê? Porque havia um fogo queimando, ardendo dentro deles. A palavra de Deus, ela é como um fogo. Amém? E por isso eles sentiam aquele fogo em seus corações. A palavra de Deus é como um fogo porque ela purifica. Porque o fogo tem poder para limpar e purificar. Então o coração daqueles homens estava sendo purificados pelo fogo da palavra de Deus. Aí também nós vemos no Salmo 119, que eu até falei agora há pouco, no verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra é lâmpada, é fogo, é tocha. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Ou seja,
ela ilumina o meu caminho para que eu não tropece. Ela me mostra a direção a ser seguida. Eu preciso entender, eu não posso apenas falar eu sou cristão, eu preciso amar a palavra de Deus, eu preciso me envolver com a palavra de Deus, eu preciso deixar que as escrituras de Deus, da palavra do Senhor, elas venham fluir dentro de mim. Ou seja, leia a palavra, ouça a palavra, envolva-se com a palavra, respire a palavra, cante a palavra, viva a palavra de Deus. É isso que o Senhor Ele quer. É assim que se constrói cristãos fortes. Hoje nós temos tantos recursos, irmãos. Hoje nós não dependemos só de um livro da Bíblia escrita. Nós temos áudio, nós temos vídeos, filmes, nós temos uma série de coisas. Nós temos cânticos espirituais, teologicamente falando, bíblicos, que nos ensina a envolver-se com essa palavra, aleluia. E era isso que Jesus estava provocando neles. Vocês precisam envolver-se com a palavra. Vocês precisam comer a palavra, sentir a palavra, para que vocês possam ser livres dos seus medos e temores. E é assim até hoje, irmãos. E aos poucos, os discípulos, eles foram então se rendendo à palavra de Deus. Você pode dizer, oh glória! Um dia você se rendeu à palavra de Deus. Como assim, pastor? Eu te provo, você está aqui hoje. Um dia você se rendeu à palavra de Deus. Escuta, mas essa palavra de Deus, ela tem que ser cada dia regada e tratada no teu coração. A cada dia você vai lançando lenha sobre esse fogo do teu altar, para que essa palavra permaneça e ela continue continuamente e nunca venha deixar de arder o fogo das Escrituras dentro de você. Amém? Eles foram compreendendo a palavra à medida que eles caminhavam, e eles foram se afeiçoando à palavra. Sabe o que é isso? Eles foram pegando um afeto pela palavra, um gosto, um amor pela palavra. Porque a palavra de Deus estava personificada diante deles. Eles ainda não haviam percebido que era Jesus, mas Jesus é a palavra de Deus, e estava ali personificada diante dele. Eu sou a palavra. Eu sou o cumprimento de todas as profecias das Escrituras Sagradas. Eu mesmo que estou aqui diante de vocês. E é isso que Jesus fala hoje para mim e para você. Ele está aqui no nosso meio, porque a palavra de Deus nos garante isso. Eu posso não estar vendo como os discípulos não estavam vendo naquele momento que era Jesus. Eu posso não estar vendo Jesus aqui fisicamente, mas eu sei que Ele está aqui. E eu sei, sabe por quê? Porque a palavra de Deus me garante que isso é verdade. Porque Ele disse, aonde estiver 1, 2, 3 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu vou estar lá no meio. E aqui tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem muitas pessoas reunidas, um propósito, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Ele está aqui no nosso meio. A palavra viva de Deus está aqui conosco. E é por isso que você sente seu coração queimar dentro de você. É a palavra de Deus, viva, forte, eficaz. Então afeiçoemo-nos a ela, que amemos ao Senhor. Aí Ele vai dizer assim também no final, fica conosco, no verso 29. Se você voltar lá onde nós estávamos, no verso 29, eles vão falar assim, fica conosco. Quando Ele faz menção de ir embora, porque eles haviam chegado no seu destino, quando Ele fazia menção de ir embora, eles estavam tão apaixonados, tão envolvidos com as palavras daquele peregrino. Eles já estavam tão afeiçoados
com aquele peregrino, com aquilo que ele dizia, e eles... Era como se eles pensassem, olhassem entre eles: nós não podemos deixar ele ir. Não podemos perder nosso Senhor de vista. Irmãos, entenda uma coisa: na nossa caminhada passamos por lutas. Isso é inevitável. Mas as lutas não são para nós nos afastarmos do Senhor, da igreja, ou para nós perdermos o Senhor de vista. É para nós nos aproximarmos mais dele ainda. E eles talvez disseram: nós não podemos deixar ele ir. Fica conosco. Eles podiam ter deixado Jesus partir. Eles nem iam ficar sabendo. Mas só acontece, irmãos, que o coração deles estava ardendo. Havia um fogo queimando o coração daqueles homens. Nós precisamos que ele fique conosco e nos fale mais. E é isso, irmãos. A gente ter sede de Deus. A gente ter fome de Deus, a gente querer Deus. Nós vivemos uma geração em que a igreja está numa situação tão delicada, irmãos. Em que muitos estão tão envolvidos com o mundo, mesmo que se nomeiem como cristãos, mas estão envolvidos com o mundo, que acabam não tendo essa afeição por Jesus. E aí eles falam: Jesus, fica conosco. E Jesus então nem não fala nada, simplesmente ele vai. Porque era isso que Jesus queria. Ou seja, o propósito de Jesus estava sendo alcançado. É isso que eu queria ouvir. Eu imagino Jesus indo, eles aqui chegaram ao destino dele e Jesus prosseguiu andando. Imagino Jesus andando e eles lá atrás, e Jesus só esperando. Aí eles falam: fica conosco. Aí Jesus: é isso que eu quero ouvir. Jesus volta de imediato e vai, e entra na casa deles para ficar com eles. Diz assim: e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, declinou-se o dia. E entrou para ficar com eles. É isso que Jesus quer, irmãos. Ele quer ficar com você. Ele quer ficar conosco. Então que a gente não venha por tristeza, por decepção, sabe? Por cansaço espiritual, por uma falta de fé, seja lá pelo que for, por uma enfermidade, por algo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua área emocional. Não venhamos deixar Cristo. Ele quer ficar. Que aceitemos isso. Amém? E aí vai dizer aqui: e aconteceu, verso 30, que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Abriram-se-lhe os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E naquele momento, então, que ele entrou na casa dos discípulos, a palavra de Deus diz que no momento de servir o pão, servir o alimento, porque é costume dos judeus, toda hora da refeição tem pão. Então eles têm muito esse costume, café da manhã, no almoço, na janta, sempre tem ali na mesa o pão. E Jesus pegou o pão, ele pegou o pão e abençoou. Ele fez aquela oração que geralmente eles fazem com o pão, porque os judeus fazem isso, eles fazem a oração agradecendo a Deus pelo pão. Ele foi fazer aquele gesto, e naquele gesto eles viram que era diferente de todas as vezes que eles tinham visto alguém abençoando o pão. Era diferente de tudo, mas era igualzinho quando Jesus levantava o pão e agradecia. E aí então aquele véu de sofrimento, de incredulidade, aquele véu que impedia deles verem, saiu. E eles viram: é Jesus. A palavra de Deus, ela tem esse poder
ela te revela Jesus. Ela te mostra Jesus. E no partir do pão, eles viram que era Jesus. O partir do pão, ele representa comunhão. Até o sentar-se à mesa, ali é comunhão. É união. Então eles chamaram Jesus para uma comunhão. Jesus, fica conosco. Ou seja, eles até então não sabiam que era Jesus, mas fica conosco, peregrino. Comunga conosco. Ou seja, chamou Jesus para uma comunhão. E você e eu precisamos chamar Jesus para uma comunhão a cada dia. E eu diria, a cada manhã, chamemos o Senhor para uma comunhão. Como foi dito aqui no Levíticos. A cada manhã, o sacerdote, ele tirava as cinzas. O sacerdote colocava nova lenha. A lenha da comunhão. Ele removia ali as cinzas, de repente, da dor, do sofrimento, do pecado, da tristeza. E ele colocava então ali a lenha da comunhão. Que seja assim comigo e com você. Para que eu e você veja Jesus, a gente precisa colocar lenha nessa fogueira. Fazer arder o nosso coração. Então, irmãos, a cada dia que a gente venha se afeiçoar à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, através disso, neles foi acrescentado fé e entendimento. E é assim que eu não erro. E é assim que eu acerto o alvo. Porque pela palavra eu adquiro fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então faz-se necessário. Então eu conquisto essa fé através do quê? Do ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. E assim eles ganharam entendimento. A palavra do Senhor então arrebatou aqueles homens para junto deles. Para junto de Jesus. E assim a palavra de Deus te arrebatou para junto dele. Mas a necessidade de você e eu continuarmos, continuamente, a cada manhã, está renovando esse fogo para que ele venha arder sempre. Como ardia no coração daqueles homens. O chama da palavra de Deus queimando dentro deles. Que venha arder também dentro do nosso coração. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então essa palavra que o Senhor ele trouxe para a nossa edificação nessa manhã. E que nós possamos realmente tomar posse dessa bênção. E realmente, Jesus, pela graça de Jesus, podemos renovar a cada momento essa chama em nosso coração, para que nós saibamos que Jesus, Ele vive, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte por nós, Ele nos justifica, Ele nos salva, Ele nos leva para o céu, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.